Olha, um dos brasileiros que mais se destacaram durante a pandemia devia fazer um ranking, não é? Porque estão fazendo um CPI para descobrir quem roubou durante a pandemia, quem meteu a mão durante a pandemia. Mas um dos caras que mais se destacaram durante a pandemia foi o nosso contra-almirante Barra Torres, que está com a gente aqui, e que, contrariando qualquer perspectiva, diz que por ser um militar, iria participar de campanhas contra a vacina, aprovar a vacina que não era devida, aprovar remédios que não eram devidos, enfim, né? Ser um negacionista. E o doutor Barra Torres, com o nosso reconhecimento, foi um dos brasileiros que merecem de fato uma medalha pelos serviços prestados à nação, só por agir humanitariamente e só por agir dentro da sua função de cientista, mas acima de tudo um ser humano que lutou pela vida de milhões de brasileiros e salvou a vida de milhões de brasileiros com decisões que ele tomou com base em outros cientistas amigos seus que desenvolveram vacinas em tempo recorde e daí por diante. Tipo assim, tem um jogo lá, não sei que time o Barra Torres torce, mas um jogo, sei lá, do Flamengo e Fluminense, que o estádio inteiro ficasse de pé, batendo palma para ele, como fizeram com aquela senhora que desenvolveu a vacina lá em Oxford, no torneio de Wimbledon. Isso é difícil acontecer, hein? Um cientista aplaudido num torneio de Wimbledon, onde os jogadores ficaram num plano secundário e até eles aplaudiram essa senhora que desenvolveu o plano de vacina de Oxford. Assim deveria ser feito com o doutor Barra Torres. Bom, é um prazer falar com o senhor, mais uma vez é um prazer falar com o senhor, e foi dito uma frase, eu li agora de manhã, porque acordei agora, nesse exato momento, dormi tarde para variar, que devem estar vendendo remédio para o cara dormir, não está no gibi. Eu não tomo isso, eu não durmo, fico assistindo filme, então eu vou dormir 6 horas da manhã. E acordo, porque minha mulher acorda, porque senão eu ia até às 8 horas da noite. E já teria perdido o emprego, com certeza. Mas, doutor Barra Torres, parece que ele foi atribuído uma frase que, olha, foi a frase mais direta para o cara tomar vacina. Vamos deixar de bobagem e vamos tomar vacina. O senhor disse isso mesmo, doutor Barra Torres? É um prazer falar com o senhor. Não tem marketing mais direto do que esse aí. Bom dia. Bom dia, meu querido Datena. Mais uma vez, obrigado à Rádio Bandeirantes por essa oportunidade diante da tua imensa audiência. Quem agradece é a Anvisa. Bom, primeiro, quanto tempo ainda tem? Tempão que culpa minha, Quanto que eu tempo? não consigo achar uma brecha aqui para a gente conversar, mas graças a Deus hoje a gente conseguiu. Enfim, a frase realmente eu disse sim, recentemente, né? Porque chega uma hora que a gente de fato tem que cortar essas coisas que não levam a nada. Então a bobagem deve ser deixada de lado. E a outra frase, que eu acho que é importante, eu tenho dito muito também, só que engraçado, essa teve uma repercussão maior. Vacina boa, é vacina no braço. Porque é a frase contra a questão do shopping da vacina, né? A pessoa, como se fosse uma vitrine onde ela escolhe um produto, não vou comprar essa camisa aqui não, vou na outra. Não é assim. Então, vacina boa é a vacina que está no braço. Foi avaliada, foi aprovada, cientificamente está ok, vamos tomar a vacina. É isso que está segurando os índices. Você vê que nós estamos com 16 estados da federação, com taxa de internação de UTI abaixo de 50%. Não tem nenhum outro nome para isso, não. O nome disso é vacina e, é claro, as medidas não medicamentosas, não farmacológicas. Máscara, distanciamento social e uma boa higiene. Então, é isso aí que está tirando o Brasil dessa situação ruim. Então, vamos vacinar, minha gente. Vamos vacinar. Chega de bobagem. Vacinas, é claro que o senhor acompanha tudo isso, desde o começo. Eu não sabia que a frase da vacina boa é vacina no braço, que o senhor tinha colocado essa frase. Então já merece um prêmio internacional de marketing aí. O Brasil é tão bom e gente de publicidade, o senhor já merece um prêmio internacional, tal de Leão de Ouro, ou coisa parecida. A gente tem tão bons publicitários, né? Porque você precisa vender a possibilidade do cara se salvar. Tá? Tem gente negacionista até hoje, mas você precisa vender
a possibilidade que o cara tem de chegar à luz. E chegar à luz não é nem uma mensagem religiosa, aí é científica mesmo. Se você não tomar, você morre ou você se contamina e mata alguém que você gosta ou que você conhece ou que você não conhece. Então, essa frase do vacina boa é vacina no braço é sensacional. No campo de vacinas, essa cobertura que o Brasil tem, né, e a possibilidade de chegar mais doses de vacinas já nos dá um ambiente mais ou menos seguro, porque seguro ninguém está com a Covid, vídeo que aconteceu com os Estados Unidos, com a Inglaterra, que vacinaram muito. Tem gente que ainda não quer se vacinar nos Estados Unidos, principalmente, que realmente não quer se vacinar por opção, não é? Que não quer de jeito nenhum, até que o presidente Biden ofereceu $100 para quem saísse correndo para se vacinar. Mas, enfim, o Brasil atingiu uma meta além do que se esperava, com todos os problemas que houve no Brasil, presidente. Datena, é uma questão muito boa, muito importante, e eu sou partidário da crença de que o jogo termina ali no apito do juiz, né? É a frase do saudoso Abelardo Barbosa: acaba quando termina. Então, o que eu vejo? Nós temos visto números mostrando nitidamente que a situação vai melhorando. Eu citei a questão da taxa de ocupação nas UTIs, que vem caindo, e isso nos leva a crer que nós estamos com um time que está vencendo o jogo. E o vencer desse jogo significa o quê? Manutenção das medidas não farmacológicas, é claro, e ampliação, vacinação, adesão da população aderindo à campanha de vacinação. Então, isso mostra ali uma seta, um vetor, que aponta para uma, se não resolução plena do problema, nós ainda é precoce para dizer isso, mas aponta para um estado bem melhor do que já estivemos antes. Então, isso vai num crescente. Agora, o que não é razoável é a gente começar a cantar vitória antes do apito final, antes do jogo terminar. Então, essa guerra, ela ainda não está vencida. Nós estamos indo bem, estamos avançando, o exército da saúde, vamos dizer assim, os nossos que estão combatendo lá na trincheira, lá no serviço de emergência, no ambulatório, nos rincões desse Brasil, estão vencendo essa guerra. Mas ela precisa ser combatida até o final. Ainda não estamos no final. Então, temos que ter muita responsabilidade nesse momento. É que nem você conhece muito mais de futebol do que eu, você me perguntou do meu time é o Botafogo, mas eu sou aquele torcedor, Botafogo do Rio de Janeiro, eu sou o torcedor que não consegue nem dizer o nome de um jogador do seu próprio time, porque eu não sou muito ligado nisso aí. Mas como todo mundo tem um time, eu também tenho, o meu é o Botafogo. Pois bem, o que eu quero dizer? O jogo, ele precisa ser jogado os 45 minutos de cada tempo, né? A gente não pode empatar esse jogo, botar um gol na frente e já começar a jogar na retranca, já começar a ficar displicente com a bola. Então, qual é a bola? A bola é a vacina. O time adversário qual é? É o vírus. Então, nós temos que continuar fazendo gol um atrás do outro para vencer esse jogo de lavada. É isso que tem que ser feito. Então, muito cuidado com vamos dizer assim, com relaxamento em relação a medidas, ou com começarmos, por exemplo, tecendo considerações já nesse momento muito otimistas. Todos nós temos que ter, logicamente, o pé na realidade. Estamos indo bem. Precisamos assegurar a vitória do jogo. Isso só vai se dar quando o juiz apitar o fim do jogo. Nesse campo em que pese a balança comercial ser importante, você comprar e vender, né, faz parte do jogo do negócio. Quanto mais você se tornar independente de determinados fatores, mais você vai ser uma grande nação. A gente já é independente no campo do petróleo, faz algumas bobagens, não tem refinarias suficientes para transformar o petróleo em gasolina aqui no Brasil, tem que refinar lá fora, mas a gente é independente com petróleo, principalmente se a gente explorar o pré-sal, nós temos petróleo para o resto da vida, né? O Brasil é independente em produção de alimentos, tanto que é o terceiro maior fornecedor de alimentos para o mundo.
E havia uma perspectiva de que nos próximos 10 ou 15 anos a gente passasse até os Estados Unidos e chegasse a ser o maior produtor de alimentos para isso. Terra a gente tem, sem ferir o ecossistema, sem precisar da Amazônia, como a França pensa que a gente vai precisar para plantar soja, porque é uma imbecilidade pensar dessa forma. Nós queremos preservar a Amazônia para os nossos netos e filhos, em primeiro lugar, mas também para o mundo. Né? Ninguém é imbecil de destruir a floresta amazônica, ninguém vai derrubar a árvore lá porque quer plantar alguma coisa. Pelo contrário, há que se ter o desenvolvimento sustentável, mas nós vamos preservar a nossa floresta contra madeireiras ilegais, contra garimpo ilegal e daí por diante. Mas o Brasil tem que ser sustentável também nessa nova guerra no campo de vacinas. E para isso a gente está tentando chegar lá. Nós já temos a Butanvac, temos os estudos desenvolvidos pela Universidade da USP, lá em Ribeirão Preto. Eu sou de Ribeirão Preto e a gente tinha uma ideia de que, quando eu era menino, né? Aliás, eu quase morri afogado lá na USP, porque fui atravessar um lago e também era ruim de nado, dentre quase todos os esportes. Eu também era ruim de nado e quase morri afogado. Mas a gente tinha aquele campus da USP como assim uma espécie de base de ETs. Olha lá, um cientista tal, e ninguém sabia o que era cientista de verdade. E já se desenvolvia ali remédios fantásticos contra, por exemplo, a doença de Chagas, que era muito frequente na minha região, próximo de Minas Gerais, causada pelo bicho barbeiro, mas já se desenvolvia medicamentos enormes ali. Tinha um cara que trabalhava com abelhas, o Dr. Kerr, que era fantástico, né? Já reconhecido internacionalmente. Mas a gente achava que ali tinha um monte de cientista maluco que a gente nem entendia o que era cientista. Com o evento do coronavírus, nós começamos a perceber que sem cientista a humanidade não vive, sem ciência a humanidade não vive. Pouco antes da pandemia, o Dória queria privatizar o Butantan aqui, porque não dava lucro. Aí, de uma hora para outra, a gente começou a perceber que os cientistas eram importantes. E de uma hora para outra, a gente começou a perceber e ter a certeza de que eles salvaram a humanidade de um flagelo que poderia ser o pior dos mundos, né? Um vírus que se espalha pelo ar, com a mobilidade urbana que nós temos hoje, seria uma gripe espanhola com avião, com trem, com tudo muito mais rápido. O mundo hoje é muito globalizado. E aí passou-se a valorizar-se o cientista. Nesse campo, por exemplo, outro dia, eu fiquei sabendo que tinha planta de vacina contra a meningite em Minas Gerais. Eu nunca tinha ouvido falar disso, confesso que nunca tinha ouvido falar disso, né? E nesse aspecto, o Brasil precisa ser independente também na produção da vacina integralmente, né? Com o tal de IFA, que é o ingrediente do bolo, e a gente invasa o bolo aqui. Mas esse ingrediente do bolo vem de fora. A gente precisa ser independente e fazer uma vacina totalmente nacional, desenvolvida no território nacional. Nesse campo das vacinas brasileiras, como é que a gente está se preparando para nos tornarmos independentes do mercado internacional, que já está usando, porque é negócio, né? Os caras usam, já aumentam o preço, disseram que não ia aumentar o preço, já estão aumentando o preço, já estão usando como reserva estratégica, ou então usando para negócio, me libera aquilo lá que eu te dou um tanto de vacina. Então a gente tem que ser independente. Nesse campo de vacinas brasileiras, como é que a Anvisa está analisando os projetos que tem e quantas são essas vacinas, se é que o senhor pode denominar, pelo menos as mais avançadas em estudo, para que possa o Brasil independer de países lá de fora para produzir vacinas. É uma questão também muito importante, nada tem, isso é uma questão de soberania e que ela ficou muito evidente com o evento da pandemia. Hoje em dia, praticamente todo mundo já sabe, não é, que são 2 países no mundo que detêm essa tecnologia, essa produção, vamos dizer assim, não é nem a questão tecnológica, não, é a questão propriamente da produção dos IFAs, né, dos insumos farmacêuticos, China e Índia, né? Então, obviamente, o mundo que vai emergir dessa pandemia, ele precisará rever conceitos, né? Um dos conceitos que acabou levando a essa questão de uma localização geográfica praticamente só em 2 países dessa produção
obviamente passou pela questão dos incentivos fiscais que esses países ofereceram às empresas multinacionais, e é uma estratégia correta, não há nenhum problema nisso, e também passou por uma questão de mão de obra mais atraente. E também não há nenhum problema quanto a isso. A questão que se impõe é que, quando há uma demanda mundial pelo mesmo produto, esses países detêm o controle. Esses países acabam detendo o controle. E vamos lembrar, né? Vamos lembrar que se temos hoje um quadro melhor no nosso país, em vários países do mundo, nós vamos tendo o gradativo vencer desse problema, temos que colocar também o crédito nesses dois países que forneceram os insumos para o mundo inteiro. Então, voltando agora à questão inicial, que é o mundo que emerge pós-pandemia, terá sim aqueles países que tiverem a condição, e o Brasil tem plena condição disso. Você citou a comunidade científica nacional, que ela é superlativa. Infelizmente não aparece muito, né? Normalmente até o próprio cientista é um pouco avesso a essa divulgação mais intensa por parte dos meios de comunicação, é uma pessoa normalmente mais reservada, mas na hora que aparece o problema, a comunidade científica está lá para atender. Então, você próprio já citou locais aqui no Brasil, projetos que estão em andamento, você citou a Butanvac, nós temos também a outra vacina, a Versamune, que está sendo desenvolvida. Você citou muito bem a Universidade Federal de Minas Gerais, estou aqui com a minha colinha aqui na mão. Enfim, essas seriam a Butanvac, a UFMG, a Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá onde minha esposa se formou, está desenvolvendo também um projeto que já recebemos, estamos em análise desse projeto, e temos também a USP em Ribeirão Preto. Seriam basicamente essas aí, que são um aceno de futuro com tranquilidade para nós. Então, isso é muito importante. É importante o Brasil, quando nós passarmos dessa aprovação, que as autoridades do governo, do incentivo tecnológico, científico, busquem, de fato, que a gente tenha condições de ter, sim, essa autonomia. É possível que isso esteja ligado, veja bem, eu sou leigo nessa parte, estou só fazendo aqui uma opinião como cidadão, ligado a algum grau, talvez maior, de estatização de algumas dessas estruturas, embora as que eu citei já são entidades federais e estaduais, mas é importante, sim, que assim permaneçam, com injeção de orçamento compatível, para que o sofrimento não se repita e que a gente tenha aprendido lições decorrentes desse sofrimento. Então é importante isso. O prefeito Eduardo Paes, conversando comigo ontem, fez um meia-culpa aqui. Ele falou: Datena, eu errei. Eu falei: mas por quê? Ele falou: olha, a gente pode ter o Carnaval e pode ter o Réveillon, que para o Rio de Janeiro são muito importantes, são fatores de turismo fundamentais, não é? Mas eu disse que vai ter, só que tem um detalhe: a gente vai observar os números de momento para saber se vai ter Réveillon ou os números de momento para saber se vai ter Carnaval. Vai ter que ser assim. Então eu anunciei precipitadamente, como já foi anunciado aqui em São Paulo também, esses grandes eventos. Mesma coisa, flexibilização em estádio de futebol. Como é que o senhor observa esse tipo de declaração do senhor prefeito do Rio de Janeiro e essa flexibilização dos estádios? Porque a gente vê os caras indo lá fora em jogo de NBA e daí por diante e acha que está tudo legal. Como os americanos achavam também. Tiveram um aumento violento de casos, porque muita gente não foi vacinar, e eles liberaram praticamente tudo, liberaram o uso de máscara, que eu acho que mesmo vacinado o país vai ter que manter durante um bom tempo, permanecer com um bom hábito de lavar as mãos, e usar álcool em gel, impossível, e distanciamento, se possível, mesmo depois de vacinados. Como é que o senhor observa essa declaração do prefeito do Rio de Janeiro e como é que o senhor observa a tal abertura, flexibilização da economia, do turismo de uma forma geral? Esse sempre foi um grande problema da Datena, foi o problema da economia versus enfrentamento da pandemia. Eu sou do Rio de Janeiro, então eu estou plenamente ciente, porque vivencio, é a minha cidade natal, o que representa, por exemplo,
o evento do Carnaval para a economia. Abrange toda a camada da economia. Vai desde o cidadão que monta ali a barraquinha dele, ele compra um insumo alimentício de manhã, pega trem, faz 2, 3 baldeações, muda de trem 2, 3 vezes, leva um peso danado, vai ali para perto do sambódromo, monta a barraquinha dele e com a venda daqueles produtos ele sustenta a família dele. Vai desde esse cidadão até o dono da rede hoteleira internacional que recebe os nossos turistas na orla da cidade. Então, é claro que existe uma questão econômica muito grande. Agora, eu volto à minha alocução inicial. Eu vejo com reservas as falas sobre flexibilização neste momento. Você citou que o prefeito da minha cidade ele já teria dito que talvez tenha anunciado um pouquinho antes. Eu confesso que não acompanhei esse posicionamento, mas, logicamente, você está falando, você é um homem de imprensa, você sabe o que está dizendo. Então, eu entendo a angústia, a ansiedade do gestor público de tentar dar uma resposta, principalmente para aquele cidadão que, se ele não sair para trabalhar, não tem salário depositado na conta. Ele não é um assalariado, ele é alguém que precisa vender serviço ou produto para comprar serviço ou produto para o filho dele, para a esposa dele, para ele mesmo. Então, eu faço ideia de como está difícil para o gestor público, para o prefeito, para o governador, para todos. Agora, temos que ter muito cuidado, nós não podemos perder, Datena, o terreno que a gente já avançou na vitória desse jogo. Então, a gente já avançou, nós estamos com os índices caindo, então temos que ter muita ligação com a ciência. As assessorias de saúde precisam funcionar, precisam mostrar aos gestores públicos os números verdadeiros, atualizados a cada dia, para que eles tomem as melhores decisões sem comprometer o terreno que nós já conquistamos e para cima do vírus, entendeu? Então, nós já ganhamos terreno no combate do vírus. Nós não podemos perder isso, a gente não pode voltar atrás. Então, tenho reservas em relação a se falar em flexibilização nesse momento. Com certeza não é hora. 2 perguntas com resposta rápida para atender a sua assessoria, que eu sempre atendi com qualquer entrevistado, mas com pergunta rápida, por gentileza. O presidente da OMS, o Tedros, confirma que a cloroquina é ineficaz no combate à pandemia, e todo mundo achou que o senhor, por se habilitar, iria aprovar a cloroquina, mas com base nos estudos da sua agência, o senhor vetou a cloroquina como um remédio para tratamento do coronavírus. Mas o Tedros anuncia que novos remédios estão sendo testados. No Brasil, desses remédios, são quantos? Os mais promissores seriam quais? Datena, nós já tivemos no campo dos remédios o Remdesivir, você deve lembrar, foi o primeiro a ser aprovado, uma medicação de uso hospitalar, principalmente em pacientes em UTI, sob ventilação mecânica, objetivando justamente a redução do período de internação, o que é fundamental, né? O ambiente de UTI é um ambiente bastante difícil, bastante complicado para quem está lá, então quanto menos tempo, melhor. E também tivemos já análise e aprovação, também noticiamos, de remédios chamados anticorpos monoclonais. São também medicações de uso hospitalar, nada disso está na farmácia para ninguém comprar. São medicações de custo elevado, mas que demonstraram cientificamente uma eficácia no enfrentamento da Covid-19. Então, esses são processos que já deram entrada na Anvisa, já tivemos a análise efetuada e já tivemos a aprovação. Recentemente, noticiamos mais um dessa categoria dos anticorpos monoclonais, e tão logo tenhamos mais conclusões de análise, eu posso dizer que existem várias análises em andamento, nós iremos efetuando as liberações ou, eventualmente, se não for liberado, também será noticiado. Mas, basicamente, estamos no campo tanto do Remdesivir, que é uma medicação antiviral, propriamente dita, e os anticorpos monoclonais. É uma confirmação daquilo que o senhor disse, também está na capa do UOL, Covid. O homem vê irmão e pais
que negaram a vacina morrerem em uma semana em Portugal. Viu a família inteira negacionista morrer porque não tomaram vacina. E a última pergunta, variante Delta versus controle de fronteira. A China, por exemplo, está com tolerância zero porque a Covid está aumentando lá na China. Países que têm a Covid, muita gente tem, estão impedindo que brasileiros vão até esses países que também dependem de turismo. Eu tinha uma viagem marcada agora, iria deixar o país, iria para Portugal, não fui porque não podia. Porque você não quer ir lá falar com o cônsul e tal? Eu não. Não pode, eu não vou. Porque eu vou me meter no lugar que o cara está dizendo que não pode entrar. Mas o Brasil, em relação às suas fronteiras, para o controle dessa variante Delta, como é que está, presidente? Datena, tem funcionado. Nós temos uma incidência baixa da Delta no Brasil, pelo menos até o presente momento, é isso que os números que vêm do Ministério da Saúde demonstram. Não há como atribuir esse número baixo a outra coisa a não ser dois fatores. Primeiramente, a vacinação em andamento. Segundo, o controle de fronteiras. Como você sabe, nós temos restrições de entrada no Brasil, por enquanto, de alguns países. Nós temos equipes que analisam isso diariamente e nós exercemos um papel assessorial definido por lei, Lei 13.979, de 7 de fevereiro de 2020. Nós fornecemos assessoramento aos ministérios da Justiça, Saúde e Casa Civil, que são os decisores quanto a essas questões. Então, temos sempre uma interlocução boa, fluida, e é em duas mãos. Quando surge aqui alguma coisa mais emergencial, nós não esperamos ser perguntados. Nós emitimos a nossa posição. Ou, quando somos periodicamente demandados por esses ministérios, emitimos as nossas notas. Então, estamos atentos à questão da Delta, não é só a Delta, existem outras variantes que, por enquanto, têm um índice ainda menor que da Delta, e é aquilo que eu disse anteriormente, temos que consolidar, garantir os índices mais favoráveis que, felizmente, estamos apresentando nesse momento. Então, é trabalho diuturno, é vigilância, é máscara, é distanciamento social, higiene de mãos, vacina, vacina, vacina. Presidente, faltou algo? Porque o nosso tempo acabou, segundo as suas assessorias. Se tiver alguma coisa importante que o senhor queira falar, estamos à disposição. Meu querido Datena, o tempo acabou porque daqui a pouquinho vai começar a reunião da diretoria colegiada de hoje. Temos uma reunião que é sempre transmitida ao vivo, inclusive nos canais do YouTube, estão todos convidados a acompanhar, e é por esse motivo. Senão, ficaríamos mais tempo aqui, é sempre um prazer, um privilégio poder prestar esclarecimentos a uma coletividade tão grande como é a sua audiência, que sempre é tão gentil, você é sempre tão gentil conosco nessa possibilidade. Certamente, meu amigo, faltariam coisas a dizer. Se você me perguntar, mas quais são? Eu vou te dizer, não sei. É que o tema é tão grande, que se eu parar para pensar agora, eu vou dizer, não, acho que já abordamos tudo. O que é fundamental, Datena, passar para a nossa população é dizer o seguinte: confiem nas vacinas. Confiem nas vacinas. Você veja que teve cidades que foram feitas protocolo de pesquisa que vacinou quase que a cidade inteira. Aconteceu isso aqui no Brasil em algumas cidades. Nessas cidades, as quedas dos índices beiraram 90%. Então, não é possível ter dúvida que o efeito é da vacina. Isso é imunidade de sei lá o que está sendo criada. Não, é efeito da vacina, vacinação. Então, vamos vacinar, vacina boa, vacina no braço, vamos deixar de bobagem, vamos vacinar e manter as medidas não farmacológicas. Não é hora de relaxar com isso, que a gente vai sair dessa o quanto antes. É agora? Não, não é agora, vai levar um tempinho ainda, mas estamos chegando lá. Acho que é isso aí. Presidente, o Brasil inteiro agradece a sua colaboração e da Anvisa durante ainda o controle da pandemia. Parabéns pelas suas posições. Não vou aqui polemizar contra quem, nem a favor de quem, mas pelo trabalho que vocês prestaram, nosso reconhecimento, nosso agradecimento por um trabalho humanitário
e de misericórdia para com o povo brasileiro. Foi muito importante a sua ação como chefe comandante da Anvisa e dos seus pares todos. Um abraço grande e muito obrigado ao senhor pelo que você fez ao Brasil e pelo que a sua equipe também fez pelo Brasil. Um abraço grande, bom dia, saúde e ótima reunião. Muito obrigado, Datena. A Anvisa mais uma vez agradece. Fiquem todos com Deus. Obrigado.